Boa noite, a paz, sejam bem-vindos. Glórias a Deus. Trouxe Bíblia? Então vamos meditar na palavra. Pega aí a sua Bíblia, na oração perseverantes. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, capítulo 12. Quero cumprimentar a audiência das rádios, aplicativos, Facebook, YouTube, WhatsApp, você que vai nos ouvir agora ao vivo, você que vai nos assistir depois, nos outros horários. Cumprimentar a Rádio 92.1, Resgatando Vidas, 92.9, Conexão Gospel, e os ouvintes da rádio 94,5, e os abençoados dos aplicativos. Romanos 12, versículo 9 ao 14, diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Vamos orar. Glórias ao teu nome, Deus único, verdadeiro, aonde não há mudanças, nem sombra de variações. Tu és o mesmo, tu és o mesmo. Os homens mudam, o sistema do mundo sofre transformações, as instituições mudam, tudo é passageiro, só a tua palavra que é eterna. E é nela que nós depositamos toda a nossa confiança. Mergulhamos, descansamos e acreditamos somente nela. Ela não volta vazia. Ela tem um desígnio já estabelecido pelo próprio dono da palavra, que é Deus. Estamos aqui para te servir. Passa instruções, em nome de Jesus, e os santos digam todos amém, amém e amém. Glórias a Deus. Obrigado, irmão amado, abençoado. Nós estamos nesse mês tratando de um assunto que eu, estudando, porque eu não gosto de ler, eu gosto de estudar. Quem gosta de ler não aprende, quem estuda aprende. Eu gosto de estudar a palavra, eu tenho estudado bastante sobre esse assunto, sobre a oração, e eu quero já convidar você para o domingo, né? Que no domingo nós vamos tratar o que é oração
E a segunda mensagem será: qual o poder que tem uma oração? Então nós vamos tratar de 2 assuntos no próximo domingo, que eu já preparei o estudo, os 2 estudos estão aqui. Eu quero convidar você, que tem coisas maravilhosas aqui para passar para vocês. Então vamos aqui para o dia de hoje, que o tema é: na oração perseverantes. E nós já sabemos o que é ser perseverante. Ser perseverante é aquela pessoa que não desiste, não é um teimoso, nenhuma teimosa. Teimosia não é perseverança. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a oração, ele fala sobre esperança, ele fala sobre tribulação e ele fala sobre oração. Não sei se você percebeu no versículo 12. Versículo 12. Regozijai-vos, primeiro ele trata da esperança, depois ele trata da tribulação e finaliza com na oração perseverante. Eu estava examinando a mesma carta de Paulo, mas agora no capítulo 5, eu achei muito interessante o versos 3 ao verso 5, ele disse assim, olha que lindo: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Paulo estava falando que se gloriava, a gente resmunga, né? A maioria de nós resmungamos, reclamamos, nos queixamos com um, com outro, quando estamos em tribulação. Jesus não chamou ninguém para ficar em rede balançando, Jesus chamou para passar tribulação. Hoje eu estava pensando no trabalho de Deus, né? Eu até perguntei para minha esposa, por que Deus concluiu o trabalho dele em 6 dias, descansou em 1 dia, e o homem não consegue concluir o trabalho? Perguntei para ela, ela não respondeu. Eu respondi para ela, porque Deus trabalhou 6 dias e descansou 1. O homem quer trabalhar 1 e descansar 6. Então o homem quer fazer diferente do que Deus fez, né? Por isso que às vezes nosso trabalho não conclui. Deus concluiu o trabalho dele. Diz que ele trabalhou 6. As pessoas dizem que Deus está trabalhando ainda. Eu prefiro acreditar que está tudo pronto. Quem acredita que está tudo pronto? A parte dele já está feita. Então ele não vai trabalhar. Então ele já trabalhou. Então o homem quer trabalhar 1 e ficar 6 sem fazer nada. Então nunca vai concluir o seu trabalho. Então vamos aqui para o pensamento aqui. Também nos gloriamos nas próprias tribulações. 3, né? Sabendo que a tribulação, Paulo fala no capítulo 12, ele fala sobre perseverança, paciência. Aí ele vai falar aqui, ó, tribulação, sabendo que a tribulação produz pessoas perseverantes, produz perseverança, ou gente que persevera. A perseverança, ela produz experiência. Então quando você pensa numa oração perseverante, diz que quando a pessoa é perseverante, gera na vida dela, ela passa por experiência. Então quando você se envolve com Deus em oração, você começa a viver experiência. Se você pegar a Bíblia, espero que todos peguem na Bíblia, né? Você vai ver homens orando e tendo experiências novas com Deus. Então diz que essa experiência, ela produz esperança. Foi as 3 coisas que nós lemos no capítulo 12, volto para lá, irmã querida, abençoada. Capítulo 12, versos 12, ele fala de esperança, ele fala de tribulação e ele fala de perseverante. E ele repete, ele fala no capítulo 5, depois ele repete aqui no capítulo 12, praticamente a mesma coisa, falando que uma coisa gera a outra. Então, se eu for um homem perseverante, está tratando de oração,
no meus objetivos de oração, no meu alvo ou nos meus propósitos de oração. Então você tem que ter alvo, que já estudamos também sobre propósito, sobre alvo aqui. Oração com propósito, quer dizer, uma oração planejada, uma oração com desígnio, uma oração com intenção, intencional. Então você não pode só abrir a boca, porque pessoas pensam que oração é só abrir a boca. Não é só abrir a boca, você tem que ter alvo. Todas as orações do apóstolo Paulo tinham alvo, todas as orações dos profetas tinham um alvo, todas as orações dos apóstolos tiveram um alvo. Então a nossa também tem que ter alvo. E você sabe, para alcançar um alvo, você tem que ser perseverante. Então, nas tuas orações, você não pode desistir. Por que eu não posso desistir? Porque eu sou um homem perseverante. Diga, eu sou perseverante. Eu não vou desistir. Por que eu não vou desistir? Diz o apóstolo Paulo aos Hebreus, quem retrocede para onde? Para a perdição. Acho que é 10:39, vê lá, abençoada. Hebreus 10:39. Veja se é. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Porque retroceder, você está num plano de oração, num combate de oração, num projeto de oração por alguma coisa, você não pode retroceder. Enquanto você não ter a resposta, ou sim ou não de Deus. Diz que Paulo orou 3 vezes. E ele ouviu o não de Deus. Enquanto você não ouvir um não de Deus, você tem que continuar. Às vezes a gente nem ouve um não de Deus. Deus só está nos treinando a sermos pessoas perseverantes. Ou você acha, porque infelizmente nós fomos doutrinados por ignorantes, por pessoas mal intencionadas, que nos criou um Deus gênio da lâmpada de Aladim. E quando você vem para a obra de Deus de verdade, para uma igreja de verdade, porque existe igreja que não é de verdade, é a igreja do homem, né? Você podia citar aqui uns 10 aqui do Rio de Janeiro, que é o dono das igrejas. Mas quando você vai para uma igreja de verdade, aí você vê o que é a oração verdadeira. Então, quando você pensa em retroceder, quer dizer, eu desisti. Então, eu não vou desistir, eu vou continuar no meu plano de oração. Coloque metas. O que eu vou orar? Para que eu vou orar? Por quem que eu vou orar? Aí põe lá. Por que eu vou orar? Põe lá e começa a interceder. Daqui a pouco você começa a ver o resultado. Nós fizemos orações na semana passada, foi pelo Jorge? Foi? Como é que ele está? Está melhor mesmo? A gente oramos pelo Jorge, estava entubado, foi isso? Como é que ele está agora? Está falando? Viu? Nós oramos com propósito, com intenção, firme, com fé, acreditando. E o que Deus começou a mover no corpo desse homem aqui? Começou a operar. Foi na terça-feira que a irmã saiu daqui, não foi? Encontrou com a família, e a família já disse que ele já estava entubado, sem falar com ninguém, e já estava conversando, já estava recebendo visita. Você pode dar um glórias a Deus e dar um aplauso para Jesus Cristo? Por isso, oração com intenção. E nós estamos aqui continuando a orar pelo Jorge, porque nós queremos vê-lo aonde? 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 Em casa. Nós queremos vê-lo ao lado da mamãe, do papai, se ele tiver, da esposa, dos filhos. Diz que ele é uma pessoa de boa. Uma pessoa, como é que dá? Você falou que ele é uma pessoa. Bom relacionamento. Que tem um bom relacionamento lá onde mora, todo mundo gosta dele. Que ele volte lá para a rua onde ele mora, lá, para todos verem que Deus responde orações. Amém? Deus responde. Mas Deus sabe de tudo, precisa. Isso aí é uma ignorância de alguns ignorantes. Então, nos ensinaram muitas vezes que o Deus é um gênio, que a gente esfrega lá a lâmpada
Quem lembra da Dini, a Gênia? Lembra da Dini? Só quem tem mais de 50 anos que lembra disso. Então, ela saía, ela ficava dormindo dentro da lâmpada. E tinha um outro lá que era uma lâmpadazinha bujudinha. O cara passava, saía um gênio gordinho que atendia os pedidos. Então nós crescemos assim, achando que Deus é um gênio gordinho, que a gente vai esfregar a lâmpada, ele vai sair e vai falar, fala e eu te atendo. Não. Você lembra daquela passagem do juiz Inico, que a mulher vai falar com ele para julgar a causa? Quem lembra? Então diz que ela incomodou aquele cara. Ela falou, pediu. Jesus contou essa parábola, falou, você tem que ser assim. Ele falou, você tem que ser igualzinho a essa mulher. Sabe, não, Deus quer nos atender, mas enquanto Ele não atende, o que eu faço? Continuo pedindo. Você não está pedindo para gastar naquilo que não é pão, você não está pedindo para os seus prazeres, você está pedindo oração por alguém que está doente, que está desenganado. Você sabe que o irmão Jó, ele perdeu tudo, mas ele não fez nenhuma oração porque ele perdeu tudo. Os amigos deles começaram a blasfemar, sabe o que ele fez? O que ele fez? Orou pelos seus amigos, e o que Deus fez? Mudou a sorte de Jó. Você entende? Por isso que o apóstolo Paulo fala para a gente orar pelos que nos perseguem e não amaldiçoar eles. Nós temos que orar, abençoe eles, porque eles têm que ver você prosperar, ele tem que ver você bem, ele tem que aplaudir o teu Deus e a tua vida. Eles têm que olhar em você e falar, cara, eu batalhei tanto contra ele, falei tão mal dele, dela, verdadeiramente eles servem a um Deus vivo. Ali. Não desista, irmãos. Então vamos aí para o segundo ponto da mensagem. Na oração perseverante. Diga assim, na oração perseverante. O profeta Jeremias, não vamos antes do profeta Jeremias, vamos lá em Deuteronômio 4:29. Deuteronômio 4:29, depois Jeremias 29:11, depois Jesus em Mateus 7:7. Vamos lá. Deuteronômio 4:29. De lá buscarás ao Senhor, teu Deus, e o acharás, quando o buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. O profeta Jeremias repetiu isto aí. Jeremias 29, 11 a 13. Olha lá. Jeremias 29, 11 ao versículo 13. Deus falando através do profeta. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, ele está falando o quê? Fala comigo, me pede, bate na porta. Jesus não falou isso? Batei, e abri-se-vos-á. Olha aqui, para frente. Então, me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Então Deus quer ter relacionamento com a igreja, irmãos. Não é essa gritaria que você vê nas igrejas. Isso não é relacionamento. Isso é maluquice, é birutice, é gente endemoniada, gente carnal, gente que expressa comunhão com Deus com a carne, achando que Deus está feliz em ver um monte de pipoca pulando dentro da igreja. Deus não está feliz. Deus quer relacionamento, trocar ideia, conversar com Deus, se relacionar com Deus. Isso que ele está falando aqui. Me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, olha aí, e achareis, quando me buscardes de quê? De todo o vosso coração. Então tem esse momento que nós temos com Deus, não tem que ser de qualquer maneira.
nem apressadamente, aquela oração de fariseu, já estou abençoado, e acabou. A pessoa tem 24 horas num dia que Deus dá, e a pessoa tira 30 segundos para falar com o Deus que te dá 24 horas. É uma covardia que você faz. Se você faz isso com você mesmo, você é que perde. Se você fica longe da bênção, do abençoador, você tem que estar falando com ele todos os dias. Quando Paulo diz, orai sem cessar, não é para você ficar de joelho o dia todo, você tem que trabalhar, tem que cuidar da sua vida, cuidar da sua casa. Orar sem cessar é todo momento que você tiver a oportunidade, orar. Todo momento que você tiver a oportunidade, orar. Porque pensa que orar sem cessar é ficar falando em línguas pela rua, andando, sabe? Nada disso, isso aí é birutice, isso aí é coisa de gente que não entende de nada de Bíblia, fica aqui achando que Deus quer isso, que ninguém trabalha mais, ninguém faz nada para ninguém, mas não é isso. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarde, qual é a maneira? De todo o coração, intimidade. Aqui era buscar, porque estavam no período que Deus estava longe. Hoje você sabe onde está o Senhor. Diga, o Senhor está em minha vida. Ele está em minha vida. Então vá agora lá, abençoada. Já foi o 13, acabou. Mateus 7:7. Mateus 7:7. Olha o que ele diz aí. Mateus capítulo 7, verso 7. Jesus ensinando: pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então ele está ensinando aqui, ele repete isto lá em Lucas capítulo 11, versos 9. Eu estou mostrando que a igreja precisa de falar com Deus, a igreja precisa de orar a Deus. Lucas 11:9. Por isso vos digo, pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Acabou o 9. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate abrir-se-lhe-á. Isso é perseverança. Eu não sei se já foi visitar alguém ou foi na casa de alguém, bateu na porta, ninguém atendeu. Você bateu uma vez, duas, foi embora. Acho que não. Eu acho que você bateu, a pessoa não atendeu, você bateu de novo, não atendeu, bateu, você atendeu, e se não atendeu, você vai ligar para a pessoa. Não é assim que funciona? E por que com Deus, bateu uma vez, não foi atendido, parou de bater? Qual é a motivação que ele está dando aqui para nós? Pois todo que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, o que a igreja tem que ter? Relacionamento. Persevere na oração, não desista da sua família, não desista dos teus alvos, se estão nas mãos de Deus, eu já coloquei na mão de Deus, irmãos, importune, pode importunar, Deus quer ser solicitado, Deus quer te ouvir. Deus quando criou o homem lá no jardim, na virada da noite para a tarde, ou da tarde para a noite, diz que o Senhor conversava, o Senhor aparecia e trocava ideia com Adão. Então quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para ter relacionamento. Nós temos que ter relacionamento com Deus, e a nossa vida de sucesso aqui está ligada ao relacionamento que você tem lá com Ele. Se você tem um bom relacionamento assim vai ser melhor, porque se você estiver ligado aqui você vai ter mais paciência, vai ter longânimo, porque você está ligado aqui à fonte do bem, a fonte da saúde, a fonte do bem-estar, você está ligado. Aí para você suportar aqui é mais fácil, mas se você não está em sintonia aqui, aí você se estressa, você vê gente brigando, famílias se destruindo, casamento se acabando. Não é culpa daqui, é porque aqui está ruim, não está tendo um relacionamento com o céu. Então aqui uma semana está bem, uma semana, tem famílias assim, 7 dias na semana, 3 dias brigam, 4 dias ficam bem. Aí outra semana, 4 dias brigam, 3 dias ficou bem. Aí na outra semana, um dia está bem, 6 dias estão brigando. Não levanta a mão não, tá? Não levanta não. Que eu não preciso de saber quem vive assim. Estou dizendo, se você ter relacionamento assim,
assim você vai ser mais paciente, porque você vai estar envolvido com a fonte do amor. Você vai estar você vai provar da essência de Deus na sua vida, e você vai transbordar ao ponto de você banhar a sua casa, a sua família. Receba isso, irmão, que isso aí é de Deus. Gritaria não tem nada a ver. Deus não é surdo, mas também Deus não é biruta, tá bom? Agora, a última parte da mensagem, nós vamos louvar a Deus. Atos dos Apóstolos. Agora nós vamos ler alguns versículos. Capítulo de número 12, Atos 12, versículo de 1, a gente vai colocar na outra versão, tá, minha amada abençoada? Na outra versão, põe aí na NTLH, se eu falei bem, diz amém. Vamos lá, é essa aí? Vamos lá. Atos, capítulo de número 12, versículo do 1. Vamos ler aqui uma história. Tem que ler aqui, que aqui é diferente. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Tá vendo? Olha aí como é que era a igreja. É Atos 12. Então, o 12º capítulo da narração de Lucas, da acurada busca que ele fez para poder escrever isto, ele diz que esse endemoniado aqui, chamado Herodes, começou a fazer o quê? A perseguir algumas pessoas da onde? Da igreja. Então vamos lá. Ele mandou, não ficou satisfeito em só perseguir. Ele mandou fazer o quê? Matar a espada Tiago. Mataram Tiago. O irmão de João. Agora você imagine, Tiago era irmão de João. João, perdeu Tiago, João vai desviar e vai matar Herodes. Porque se fosse aqui, aconteceria isso, né? Se alguém mata seu irmão, você desvia, compra uma arma e vai matar o cara que matou seu irmão. Mas na igreja não. Porque João sabia, se Tiago morreu, Tiago estava com quem? Com Cristo. Essa é a diferença de você ter relacionamento com Deus e você não ter relacionamento com Deus. Essa é a diferença. Tiago morreu, mataram Tiago, o irmão de João. Quando viu que isto agradou a quem? Olha só como é que esses judeus são, né? Por isso que nem todos que são de Israel são de fato israelita. Então nem todos os judeus vai viver com a gente no paraíso, nem todos, esses aqui não vão. Quando viu que isso agradou esses outros endemoniados aqui, os judeus, mandou também, graças a Deus que só prendeu Pedro, né? Mandou fazer o que com Pedro? Prendeu Pedro. Pedro está preso. E isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento, pães asmos, né? Depois que prendeu Pedro, Herodes colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. Olha quanta gente para guardar um homem. Que perigo esse homem tinha, né? Que esse homem tinha que ser guardado com tantos homens assim? Olha, com 4 em cada grupo para guardá-lo. Que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. Então ia esperar a festa, passar a festa toda, que era quase 7 dias, aí ia levá-lo para apresentar ele para o povo, né? Para ver se matava ou não matava. Vamos lá. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas. Mas a igreja jejuava, a igreja continuava, a igreja fazia o quê? Continuava, porque pelo jeito aqui, já tinha se passado alguns dias, que a igreja
continuava a fazer o quê? A orar. Ah, mas está no hospital ainda. Continua orando. Ah, está lá na cadeira de roda. Continua orando. Está drogado. Continua orando. A igreja continuava a orar com fervor por ele. O que é uma oração sem fervor? Oh, esse dia é o melhor dia, vou embora. Essa é a oração mais chata que tem. Não é oração, é outra coisa, não é oração. Esquece, você faz isso, você não está orando, hein? Você pode estar até agradecendo, sai fora. Mas orar é comunhão, orar é tempo, intimidade. Então diz que a igreja continuava a orar com fervor por ele. Na noite, antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo, ou seja, já tinha se passado alguns dias, ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes, entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, por que esse de repente? Porque tinha um grupo fazendo o que por ele? Orando. Então, o de repente foi proposital, porque alguém estava com intenção. As orações, alvo das orações daquele grupo era quem? Pedro. Então, o povo começou a clamar para que Deus libertasse a Pedro, tirasse Pedro da prisão. Aí, de repente, é isso aí que eu gosto. Mas isso tem que ter intimidade com Deus, tem que orar. Entendeu, São Paulo? Tem que orar. Não adianta a gente ficar em casa vendo novela, televisão, não vai adiantar. Minissérie, não vai adiantar. Tem que orar. Se você quer ter experiência, a tribulação produz experiência. Que olha a experiência que esse homem de Deus, Pedro, iria viver. E mais ainda, o povo que estava orando iria saber que as orações que eles estavam fazendo estava sendo ouvida e atendida. Depois eles foram saber que a oração foi atendida. De repente, apareceu um anjo do Senhor. Não é 3 anjos, como diz o pregador. Tem 2 anjos aqui, tem 4 ali, tem 18 ali. Um anjo só. Ele não vê nenhum, tem nenhum. Esses caras não tem nenhum. O anjo que deve estar do lado dele é o diabinho, aqueles vermelhinhos, que deve andar atrás desses pastores mentirosos. De repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. Olha aí, Deus é luz. Você lembra aquela luz que brilhou quando Paulo estava indo? Quem lembra? Olha ela aí. Uma luz brilhou dentro da cela, o resplendor, a glória de Deus, o poder de Deus, que é movido quando alguém está orando. Irmão, Deus não vai se manifestar numa igreja que não ora. Deus não vai se manifestar na vida de alguém que não ora. Você pode ser o melhor conhecedor de Bíblia, ler a Bíblia 300 mil vezes por ano, mas se você não orar, você não tem comunhão com Deus. Não tem. De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. E agora? O anjo tocou no ombro de quem? Se a pessoa não tem comunhão, não sabe quem é anjo, se acontece isso no Rio de Janeiro com alguém, o anjo toca, a pessoa olha, sabe o que acontece com ela? Desmaia, porque não tem experiência com o sobrenatural. Às vezes na minha casa, aqui, já vi anjo caminhando aqui, já estava aqui orando, ele andando aqui assim. Pastor, o senhor ficou com medo? Não, medo do anjo de Deus? Medo, porque um cristão quando tem comunhão, você pode ver anjo, não é diabo, não é demônio, não, fica com medo, está amarrado. Amarrado o quê? O anjo? Não pode, deixa ele solto, olha o que ele faz. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: eu vou te pegar no colo, vem cá, eu sou um anjo, vou fazer tudo por você, vem cá, meu neném. Foi isso? O que ele falou? Levanta-te, levanta-se, depressa. Sabe? Olha como é que a gente faz. Ai, que preguiça. Peraí, irmã. Levanta-se depressa. Agora vai. Então,
Quando ele se levantou, o que aconteceu? As correntes caíram das mãos. Como é que tudo começou? Como é que tudo começou? Lá na oração. Isso que você está vendo aqui não foi por um acaso, foi por causa de um efeito que teve lá naquele grupo que estava orando com fervor. Está indo bem? Então, as correntes caíram das mãos dele. Então, ele estava com a corrente dada aqui, diz que ela, pum, se soltou. A tribulação de Pedro, perseverança da igreja, gerou na vida de Pedro uma grande experiência, porque ele viu pela primeira vez uma corrente se quebrar sem ninguém mexer na corrente. Irmãos, isto é resposta de oração. Está entendendo, igreja? Está entendendo? Tomara que esteja. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias. Por que aperte o cinto? Ó, calça frouxa, quando a calça está caindo, não dá para andar rápido, né? Então aperte o cinto, amarre aonde? As suas sandálias, que é aquelas sandalinhas traçadinhas que eles usavam. E disse o anjo, e Pedro fez, aperte o cinto e amarre as sandálias. Disse o anjo, e Pedro fez, o que ele fez? Se a gente não fizer o que o anjo mandar, a gente não vai ter a resposta. Se ele ficasse olhando, abobalhado, eu não vou obedecer o anjo, não vou amarrar a sandália para quê? Vou amarrar o cinto para quê? Ele falou, Pedro fez o que o anjo mandou. Vamos lá, vamos ver, vamos seguir. Põe a capa, porque está frio lá fora. Você não sabe? Eu vim lá de fora. Põe a capa e venha comigo. Ele não falou, agora vai sozinho. Ele falou, venha comigo. Ordenou. Quem ordenou? Aí, está começando a ficar quente, né? Está ficando quente. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Olha lá, irmão. A tribulação, que Pedro estava preso, a igreja estava orando. Essa tribulação, e a igreja perseverando, gerou na vida de Pedro uma grande... Não perca isso, irmão. Você não pode perder. Não desista na hora da tribulação. A tribulação, você vai orar, e essa tribulação vai trazer a você uma grande experiência. Ou seja, você vai ver o sobrenatural se tornar natural na sua vida. Porém, não sabia se de fato o anjo estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma... Acho que ele estava pensando que ele estava sonhando. Aquele negócio, bibilística, né? Para ver se eu estou sonhando, ele devia estar pensando, o que está acontecendo? Você vê a experiência de um homem de Deus, a igreja cobrindo o apóstolo, né? O apóstolo estava preso. Não, ninguém foi para a rua quebrar, sabe, o palácio, nada disso. Eles ficaram congregando numa casa, falando ao Deus Todo-Poderoso. Ele não sabia como Deus iria fazer, mas ele sabia que Deus poderia fazer. E Deus enviou. Eles já tinham ouvido as histórias de anjos no passado. Esses homens de Deus ali, todos eles, as mulheres que estavam ali na oração, já conheciam a história do anjo. Teve um anjo que matou 100 e poucas mil pessoas. Então você vê. Então ele já conhecia que o anjo funciona. Diga assim, o anjo funciona. O anjo funciona. Não sabia se de fato o anjo estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pela primeiro e pela segundo posto de guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. Você leu lá que os soldados estavam acordados tomando conta. Mas diz que eles passaram e os soldados não. Às vezes você anda para lá e para cá e o bandido está ali, não pega você, a bala está ali e não pega você não está vendo, mas Deus está te livrando.
É, irmãos, é sério. Ó, eles passaram pela primeira, passaram pela primeira guarda, passaram pela segunda guarda, e diz que eles estavam acordados, vigiando. Tem que ficar. Depois, se der tempo, você vai ler o que aconteceu com esses soldados que dormiram. E quando chegaram ao portão de ferro que dava para a rua, a porta se abriu sozinha, e eles saíram, andaram por uma rua, e de repente, o anjo foi embora. Agora, Pedro, agora você já está fora da prisão, agora você vai para sua casa, agora você vai lá para a casa dos seus irmãos, lá que está orando, vai lá, vai para lá. Então diz que o anjo deixou, já estava seguro, então vá. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse, está vendo? Depois que ele estava lá fora, indo em direção aos irmãos lá, os que estavam orando, aí que ele, de fato ele falou, eu não estou sonhando, aconteceu um milagre. Mas por que aconteceu esse milagre? Eu estava preso, eu não estava orando, mas tinha alguém orando. Talvez seu parente não gosta nem de Deus, nem de oração, nem de nada, mas você está orando por ele. Se ele for ovelhinha do Senhor, Deus vai alcançá-lo, irmão. Pode estar no buraco mais fundo dessa terra, aonde estiver uma ovelha, o papai vai alcançar essa ovelhinha. Você não pode desistir dela, né? O Senhor, agora eu sei que de fato o Senhor, olha o letrão S aqui, ó, mandou o seu anjo e me livrou do poder de quem? De Herodes e de tudo o que os judeus tinham intenção de me fazer. O que eles queriam fazer com ele? O que eles fizeram com Tiago? Por que Deus não livrou Tiago? Irmãos, cada um tem um tempo. Tiago terminou o tempo, Deus permitiu. Pedro tinha que continuar a sua caminhada. Você está aqui? Continue a tua caminhada, irmão. Continue a tua caminhada. Tá bom? Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali, comendo um bolinho de laranja e falando da vida do pastor, porque o pastor, não, né? Ali ninguém falava do Pedro, aquele ali não, que ninguém falava não, falava também, falava. Muitas pessoas estavam reunidas ali, orando. Viu? Passaram quase 7 dias, o povo estava orando, e de repente aconteceu o milagre do anjo, chegou lá, porque o povo estava orando. Vai lá. Ele bateu na porta da frente, e a empregada, que se chamava Rod, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente, que em vez de abrir a porta, o que ela fez? Voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então, eles disseram, os caras estavam orando, isso aqui deve ser coisa de João, dos apóstolos que deve ter falado isso. Então, eles disseram, você está maluca? Eles estavam fazendo o que pelo Pedro? Aí quando acontece o milagre, eles não acreditam. Você vai ficar assim também. Esse milagre é tão grande para você realizar, porque o papai vai realizar, você vai ficar assim, não é possível. É possível. Diga, é possível. É possível. Então eles disseram, você está maluca. Porém ela insistiu que era verdade, e aí eles disseram, é o anjo dele, aí. Ai meu Deus. Enquanto isso, Pedro continuava batendo na porta. Finalmente eles abriram a porta, e quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Deve ter pegado em Pedro, será que é ele mesmo? Deixa eu pegar, para ver se é Pedro de carne e osso. Olha, ficaram assustados. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos, e contou como o Senhor lhe tinha tirado da prisão. Contem isto a Tiago e aos outros irmãos, disse ele. Em seguida saiu dali e foi para outro lugar. Não ficou lá, foi embora. Vamos lá, segue a viagem. Quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados. Olha aí,
Porém, eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Herodes mandou que os procurassem, mas não o acharam. Procurar quem? Pedro. Então, depois de fazer perguntas aos guardas, cadê o cara? Você não estava acordado? Estava acordado, senhor. Eu estava acordado com meus olhos olhando assim, vigiando ele. Ele estava na minha frente, eu não vi nada. Olha aqui, ó. E depois de fazer as perguntas aos guardas, o que fez com eles? Mandou matá-los. Olha o que eles pagou com a vida deles. Tadinho, Deus é tão mal, deixou morrer todos os soldados por causa de Pedro. Irmãos, por causa de uma pessoa dele. Meu irmão, ele derruba quem ele quiser. Por você, ele entregou Jesus. O que ele não vai fazer por nós? Ele deu Jesus. Amém? Acabou. Depois disso, Herodes saiu da região da Judéia e ficou algum tempo na cidade de Cesareia. Agora o que vai acontecer com esse endemoniado aqui? Vamos lá. O rei Herodes estava com muita raiva dos moradores da cidade de Tiro e de Sidom. Vamos lá, vamos ver a raivinha dele. Então eles formaram um grupo e foram falar com Herodes, tentando apaziguar a raiva do governador lá, né? Primeiro conseguiram o apoio de Blaston, que era um alto funcionário do palácio. Aí pediram ao rei Herodes que fizesse as pazes com eles, pois os alimentos, sempre tem que ter, pois os alimentos que a região deles recebia, vinha do país do rei. Herodes marcou o dia com eles, e nesse dia vestiu a sua roupa de rei. Vai ele. Sentou-se no trono e começou a fazer um discurso. E o povo gritava: é um Deus, não é um homem que está falando. No mesmo instante, olha ele aí de novo aí, ó. Não terminou, o anjo não terminou o serviço. O serviço não era só libertar Pedro. Não terminou, ó. No mesmo instante, olha quem fez. Quem fez, irmão? Não foi o demônio não que fez? Não, foi não, né? Um anjo de quem? Olha o S aqui grandão. Do Senhor feriu a Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece. Então tem gente assim, né? Tá sendo curado porque eu jejuei. Está sendo isso porque eu fiz isso. Está sendo isso porque eu... Não, olha aqui, ó. Ele aceitou a honra que só Deus merece. Ele morreu comido por vermes. Acabou? Acabou, né? Porém, a palavra de Deus anunciada em toda parte ia se espalhando. Acabou? Barnabé e Saulo terminaram o seu trabalho e voltaram de Jerusalém, trazendo João Marcos consigo. Então, mostrei aqui a igreja, que a igreja tem que orar. Amém? Você entendeu o resultado de uma oração com fervor, com intensidade. Não aquela oração de 30 segundos, isso não serve para nada, irmão. Não é essa oração de 30 segundos, melhor não fazer. Se você não vai falar com Deus, clamar a Deus, suplicar a Deus por uma situação, com instância, com insistência, não, melhor não fazer, tá bom? Assim disse nosso Senhor. Se você recebe, diz amém e aplauda o Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé.